A história que a gente vai desvendar hoje é real, polêmica e de certa forma bem perturbadora. É a história de uma mulher que nasceu acorrentada pela escravidão, mas morreu como dona de outros escravos. Vamos juntos conhecer a verdade incômoda de Chica da Silva. Pensa só nisso. O paradoxo que define a vida dela é impressionante. Como é que uma pessoa pode ir de um extremo ao outro? Como alguém que um dia foi tratado como propriedade se torna proprietária de outras pessoas? Essa é a questão que vai guiar a gente. Para entender essa transformação, a gente precisa voltar para o começo. A história de Francisca da Silva se inicia lá por volta de 1732, no coração de Minas Gerais, num mundo que foi construído na base da exploração e da brutalidade. Os fatos da origem dela são crus, são chocantes. A mãe, uma mulher africana escravizada. O pai, um capitão português que era o dono dela. Chica nasceu de uma união forçada, uma prática que era, na verdade, legalizada pelo sistema escravocrata. Ou seja, ela já nasceu como propriedade. Ela entendeu desde o primeiro suspiro que naquele mundo, ou se é um objeto, ou se é dono de objetos. E a desumanização não parou por aí. Ainda criança, ela foi vendida como uma mercadoria qualquer. Seu novo dono, um médico, a forçou a ser sua amante quando ela tinha só uns 12, 13 anos. E dessa violência toda, nasceu seu primeiro filho, o Simão. Então, em 1753, ela foi vendida de novo. E o preço? 800 réis. É um número que mostra de um jeito brutal o valor que a sociedade dava para a vida dela. Menos do que um animal de carga. O comprador foi um jovem português que tinha acabado de chegar, chamado João Fernandes de Oliveira. E é aqui que a história dela muda drasticamente. Esse momento é o ponto de virada na vida da Chica. A união dela com João Fernandes não foi só um relacionamento, foi um contrato com o poder. Uma aliança que ia jogar ela direto para o centro da elite colonial. Para a gente entender essa virada, a gente precisa saber quem era esse homem, o João Fernandes. Ele não era só um homem rico, ele era o contratador de diamante, o dono de um poder imenso com controle total sobre a maior fonte de riqueza da região. Um homem culto, formado em Coimbra, que fez uma coisa extraordinária. Ele deu a carta de alforria para Chica assim que a comprou. Eles viveram juntos por 17 anos. Ela nunca foi a esposa oficial, mas na prática ela era a primeira dama do Tijuco. Teve 13 filhos com ele e, a partir daí, abraçou uma missão muito clara: usar o seu novo status para apagar o estigma da escravidão e garantir um futuro de privilégios para os seus filhos. E para isso, ela ia pegar um caminho bem sombrio. Para conseguir o que queria, Chica não lutou contra o sistema que a oprimiu. Muito pelo contrário, ela adotou esse sistema e se tornou mestre em jogar com as regras dele. Com o poder e o dinheiro do companheiro, ela começou a comprar pessoas. Ela os explorava alugando a força de trabalho deles e usava os mesmos métodos violentos de punição que a elite branca usava. Ela se tornou, em todos os sentidos, uma senhora de escravos. 104. É um número que precisa de um momento para ser absorvido. No final da vida, a mulher que nasceu escravizada era a dona de 104 seres humanos. E o que os registros mostram é que ela nunca, jamais libertou um sequer. E o resultado disso tudo? Foi claro, a riqueza que vinha dos escravos pagou o futuro dos filhos dela na mais alta sociedade. As filhas foram para colégios exclusivos, os filhos para as melhores universidades de Portugal. Ela garantiu que a próxima geração da família dela vivesse como a elite branca que um dia foi dona dela. E não pense que o poder dela foi embora junto com João Fernandes. Quando ele voltou para Portugal em 1770, ela continuou sendo uma figura poderosa, gerenciando suas terras, seus negócios e seus escravos, e continuou lucrando com esse sistema até o dia de sua morte. E aí a gente chega no legado dela. Como uma figura tão complexa é lembrada? A verdade acabou sendo soterrada por mitos, e a história dela virou um campo de batalha de interpretações. A memória dela é dividida. De um lado tem quem a veja como um símbolo de resistência, uma mulher que subverteu todas as regras de uma sociedade racista e patriarcal. Do outro, um símbolo de hipocrisia, alguém que, para se salvar, acabou perpetuando o sofrimento do seu próprio povo. Olha, a avaliação da historiadora Júnia Furtado, uma das maiores especialistas no assunto, é cirúrgica. Chica não queria uma revolução, ela queria inserção. Ela não queria destruir o sistema, ela queria um lugar de destaque dentro dele. E para isso, ela se espelhou nos seus opressores. O que aconteceu com o tempo é que essa história
tão complexa foi sendo achatada em caricaturas racistas misóginas. Primeiro ela foi demonizada, depois hipersexualizada e, por fim, romantizada nesse mito da escrava que virou rainha. Uma narrativa que apaga a parte mais sombria. Ela não virou rainha, ela virou senhora de escravos. E é aqui que está a verdade mais incômoda de todas. A história da Chica da Silva expõe a violência mais profunda da escravidão. Não só a violência física, mas a violência moral, que corrompe a humanidade a ponto de forçar os oprimidos a reproduzirem a própria opressão, como o único jeito de sobreviver. A pergunta, então, fica no ar e não tem resposta fácil. Ela foi uma vítima das circunstâncias ou uma algoz por escolha própria? A verdade talvez seja muito mais complexa que qualquer uma dessas opções. Mas vamos levar essa pergunta um passo além. A história dela joga na nossa cara um dilema universal sobre os limites da moralidade em situações extremas. O que uma pessoa é capaz de fazer para garantir a própria sobrevivência e o futuro de sua família? No final das contas, toda a história de Chica da Silva, com toda a sua ascensão, todo o poder e o sucesso, acaba se resumindo a esta última pergunta de 3 palavras. Ela venceu o jogo. Mas, quando a gente olha para os 104 escravos que ela tinha, a gente é forçado a perguntar a que custo? Se essa história te tocou, deixe um comentário dizendo o que mais te emocionou. E se você acredita que essas vozes não devem ser esquecidas, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Vozes das Correntes, porque toda história silenciada merece ser contada.